E se aquilo que você chama de realidade for, na verdade, um conjunto de crenças que você nunca parou para questionar? No vídeo de hoje, eu quero te mostrar como investigar crenças limitantes e encontrar a causa raiz delas, usando uma forma poderosa que pode realmente transformar a sua vida. Esse método eu não aprendi do dia para a noite, eu fui aprimorando aos poucos, testando, aplicando, refinando, através de cursos, mentores e através dos ensinamentos trazidos por Bashar. Se você não conhece, pesquisa um pouco, que irá se surpreender com o que você pode aprender. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante. Essa investigação de crenças não é sobre ficar analisando tudo eternamente. Ela é uma ferramenta, uma forma de trazer para a sua consciência aquilo que está rodando no automático. Se você se permitir aprofundar o suficiente, conseguirá liberar padrões de crenças, bloqueios emocionais ou tudo aquilo que te impede de ser e agir em alinhamento com a sua essência, com o seu eu superior, o eu natural, o eu criativo. Inclusive, tem uma outra forma de investigar as suas crenças, que é através do corpo. Sim, do seu corpo. O seu corpo, ele guarda, revela todas as preciosas informações que o seu subconsciente registrou como verdades. E é um método fantástico que faz toda a diferença nos atendimentos. E no meu dia a dia, inclusive. Mas esse em particular, não abordarei aqui hoje. Bom, como eu já mencionei de uma forma um pouco mais detalhada em um outro vídeo, como as crenças são formadas, o quanto elas influenciam a sua vida e formas de reprogramá-las, caso você não tenha assistido e queira saber mais, sugiro que depois assista. Então hoje eu falarei mais especificamente sobre a forma de reprogramação através dessa investigação de crenças para encontrar a causa raiz. De forma resumida, pode-se dizer que as crenças são ideias, padrões repetidos tantas vezes que se tornaram uma verdade para você. E a crença raiz é a base de comando central, ou o que deu início ao que está rodando na sua mente subconsciente, o que você está acreditando sobre uma determinada questão na sua vida. Como um castelo de cartas, a base desse castelo é o que sustenta tudo que veio depois. E ao modificar ou transformar essa base, nada do que veio depois ou está acima faz mais sentido. E como nessa dimensão em que vivemos temos a dualidade e o seu respectivo polo oposto, como feminino e masculino, bom e ruim, luz e sombra, então da mesma maneira são as crenças, onde nós temos as positivas e as negativas. As crenças positivas, elas trazem consigo leveza, liberdade, expansão. Elas fazem você se conectar com quem verdadeiramente é e te trazem a sensação de entusiasmo, de que é uma escolha muito boa. Como, por exemplo, a de acreditar que você é amada simplesmente por ser quem é. A de acreditar que você é o suficiente, que você possui a capacidade de lidar com seus desafios. Então você escolhe acreditar, porque é algo que você percebe que te serve, que te traz benefícios. Então elas vão se confirmando, se reforçando na sua realidade. Da mesma forma, a crença negativa. Se você acredita nela, a realidade física vai confirmar isso para você, de que ela é real. Então, se você acredita que não é amada, o seu mundo, na sua realidade, você vai vivenciar experiências onde você não é amada. Se você acredita que não é o suficiente ou que não tem valor, no seu dia a dia terá exatamente isso. A verdade é que a realidade física é o efeito, o resultado. É como um reflexo de um espelho mesmo. Um espelhamento dessa verdade que você está acreditando e que possui dentro de você mesma, que se apresenta na sua realidade através de pessoas, situações e acontecimentos, no caso. Agora observa só isso. Seja uma crença positiva ou negativa, ela apenas ressoa para a estrutura, para o universo e retorna para a sua origem, no caso você. E isso nos mostra dois pontos muito interessantes que eu quero compartilhar com você. Primeiro, o universo é neutro, pois são as suas crenças ou percepções do seu mundo que moldam a sua realidade externa. Segundo ponto, a sua capacidade de criar a sua realidade é uma prova do amor incondicional que o universo tem por você, mesmo criando realidades negativas. É isso mesmo. Seja o que for que você acredita ou escolhe acreditar, o universo te dá todo o apoio incondicional na sua experiência, te ajudando, tornando-as reais.
Agora eu te pergunto, como ainda assim podemos nos sentir não amadas? Ou que não temos valor, ou que estamos sozinhas ou desamparadas? Há apenas uma única explicação: pela ignorância, que dizem que é o maior mal da humanidade, ou seja, por não termos consciência, conhecimento e por não praticarmos isso que eu trago aqui. Então, o objetivo desse vídeo, além de te mostrar uma ferramenta para você aplicar, também é para te lembrar do gigante que você é, da sua capacidade de criar ou acessar uma nova realidade. Você está criando agora, a todo momento, através das suas crenças, do que você acredita ser verdade, no caso, do que pensa, sente, imagina e foca a sua atenção. E você que está me assistindo, sei que não quer se livrar das crenças positivas, você quer ter mais delas. Porque se você se sente bem, você está alinhada consigo mesma, com a existência. Até porque as crenças negativas, elas são incompatíveis com a sua natureza. Elas causam a sensação de separação, dor, sofrimento. E o que tanto queremos é voltar para a sensação de unidade, amparo, apoio e amor incondicional, não é mesmo? E para isso, agora vamos falar como de fato se faz para investigar uma crença e encontrar a causa raiz. Tem basicamente uma sequência de 5 itens para seguir. Eu vou falar sobre cada um deles e depois eu vou trazer um exemplo prático de uma investigação de crenças que foi feita. Então, o primeiro passo. Você precisa, primeiramente, encontrar um bom motivo e identificar o que você deseja que seja diferente. Então, se observe e se pergunte: o que você está fazendo hoje, talvez de forma automática e que não gostaria mais de fazer? Talvez esteja sendo reativa, impulsiva. O que você gostaria de fazer e se sente impedida emocionalmente de fazer? Talvez seja de se expor, de expressar suas ideias, de empreender, de se relacionar. Outra pergunta: quais são as emoções que se repetem e que você não gostaria mais de estar repetindo? Talvez seja culpa, tristeza, medo, raiva. São apenas alguns exemplos. Investigue aí na sua realidade pessoal o que faz sentido para você. E só depois de responder, vá para o segundo passo, que é: nomeie, dê nomes às crenças ou emoções. Você pode começar nomeando a emoção, com a pergunta anterior. Como você se sente, na maioria das vezes, quando está diante de uma determinada questão, um assunto, para então depois descobrir o que é o padrão, ou a crença por trás, no caso. Ou você pode identificar mais ou menos qual é a crença que você acredita que tem. Também é possível se basear numa dificuldade que você possui numa determinada área da sua vida. Então vamos para alguns exemplos de crenças aqui. Talvez você acredita que relacionamentos são complicados, que não são feitos para durar, que você não é compreendida, não é ouvida, que não merece ser amada, ou que não tem valor. Talvez você acredita que não é reconhecida no seu trabalho, que se cobrar mais vai ficar sem clientes, ou irão achar que quer tirar vantagem, ou que é interesseira, que só os outros são bem pagos e valorizados, ou que os esforços e resultados é o que definem o seu valor, e não o contrário. Ou talvez você acredita que dinheiro e espiritualidade não podem andar juntos, que fazer dinheiro é difícil, que quem tem muito dinheiro é ganancioso e não pensa nos outros, ou que ter muito dinheiro não é para você. Então, aqui o importante é você nomear, dar nomes para a possível crença ou para a emoção, para o que você sente quando identifica que acredita numa determinada crença em particular, no caso. Feito isso, vamos para o terceiro passo, que é a meditação ou respiração. Antes de iniciar a investigação de crenças, é necessário que você silencie, relaxe. Pode ser através de uma meditação guiada ou através de exercícios de respiração. É fundamental que você se permita relaxar. Isso para te preparar para essa investigação, porque saiba você ou não, a meditação ela muda o seu estado cerebral. Enquanto no dia a dia estamos no modo correria, informação, automático, mais superficial, digamos assim, para que possamos acessar o subconsciente, é preciso ir mais fundo. O estado cerebral precisa estar diferente. Ou seja, enquanto meditamos, a frequência do nosso ser é elevada para o mais próximo da neutralidade, aceitação, paz.
E nós, no caso, fazemos isso relaxando, expandindo a nossa consciência. Enquanto isso, neurocientificamente falando, o que está acontecendo no cérebro é que a nossa frequência cerebral está saindo da agitação, da frequência beta de 14 a 30 Hz, e está acalmando, diminuindo. Acessamos, então, a frequência cerebral alfa, que é de 9 a 13 Hz. Depois, nós acessamos a teta, que é de 4 a 8 Hz, que essa é ideal para fazer a investigação, que é o estado meditativo mesmo. Essa é a melhor frequência que você pode se sintonizar para fazer essa investigação, que você acessa com mais facilidade o subconsciente. Então, uma forma para você chegar nesse estado, ou pelo menos próximo dele, é fazer uns bons minutos de respiração e ficar prestando atenção apenas na respiração, entrando, saindo. Então, observe que o ideal é que quando você inspira, a sua barriga, no caso, vai para fora, ela se expande. Enquanto você solta o ar pela narina, a sua barriga, ela encolhe. Então, fazer isso pelo menos uns 10 minutos já vai ajudar você a acessar a frequência alfa, pelo menos. Que já fará com que a sua frequência cerebral diminua. Então, enquanto essa frequência cerebral ela diminui, você aumenta a frequência do seu ser, que se expande, para que você possa acessar mais facilmente o subconsciente. E quando você acessa esse estado teta, o estado meditativo, aí sim, você estará pronta para fazer a investigação de crenças. Agora vamos para o quarto passo, que é a abordagem e a investigação. Antes de darmos continuidade, eu preciso que você compreenda algo muito importante, que vai facilitar o seu entendimento de como esse processo realmente funciona, pois ele tem como base um mecanismo motivacional. O que é isso, afinal? Mecanismo motivacional fala como nós tomamos decisões, o que nos motiva a tomar certos caminhos. Por que eu vou para o caminho A e não vou pelo caminho B? Por que eu me sinto de tal forma e não de outra? Por que eu acredito em tal crença e não em outra? Tudo por causa do mecanismo motivacional. E qual é o mecanismo motivacional? É simples. Todos os seres, sem exceção, vão andar no caminho daquilo que parece mais benéfico. Presta atenção na palavra, parece mais benéfico. E todos os seres vão sempre andar na direção oposta do caminho que parece menos benéfico. Ou seja, se aquilo parece que é ruim, nos afastamos. Se parece que é bom, nos aproximamos. Só que às vezes, por conta das nossas crenças, acreditamos que algo que até sabemos a um nível da razão intelectual que é algo ruim para nós mesmos, mas encontramos no nível subconsciente algum motivo positivo, como se algo fosse bom para nós. Então, a investigação de crença serve justamente para isso, investigar qual é o benefício por trás de você continuar acreditando em certas coisas. E como fazemos isso? Através de perguntas. Algumas de uma forma mais intensa, como essas que eu vou te mostrar aqui, e outras nem tanto. Então, se a sua crença, no caso, é eu acredito que não mereço ser amada, então entenda. Você acredita que você não merece ser amada porque você escolhe acreditar nisso. E você escolhe acreditar nisso porque isso te serve de algum jeito. E para que isso te serve? Essa é a investigação que você precisa fazer. Você vai investigar para que te serve carregar a crença que você carrega. Para que te serve sentir o que você sente? O que você ganha em troca? E tem alguma coisa que você ganha. Não adianta dizer que não. Sempre tem. Se não te servisse de nada, você não estaria carregando. Mas pode ser que está no nível inconsciente. Pode ser que você não tenha consciência racional do que ou para que aquilo está te servindo. Mas saiba que está sim te servindo para alguma coisa. E esse é o objetivo da investigação de crenças. Descobrir para que isso te serve. Essa é uma das perguntas-chave para fazer essa investigação. É o que Bashar chama de circuito mental. Ele explica que essas frases, elas meio que fazem o cérebro voltar para o pensamento que originou aquela crença. Então, quando você pergunta de volta para você mesma, eu acredito que eu não mereço ser amada, porque eu escolho acreditar nisso. E eu escolho acreditar nisso, porque isso me serve. Mas para que isso me serve?
Você estará colocando a sua consciência de volta na rede neural que iniciou aquela crença, para que você possa ver para que aquilo te serve. Entendeu? E outra pergunta muito poderosa nessa investigação é: o que de pior pode acontecer? Então, da mesma forma, quando perguntamos para que isso te serve, ou o que você ganha com isso, que é uma forma de encontrar o benefício do porquê você está acreditando na crença, o mesmo acontece quando você pergunta o que de pior pode acontecer, se isso que você tem receio irá acontecer. É uma forma de você buscar qual é a coisa negativa do qual você está querendo se afastar. Ao carregar aquela crença ou padrão emocional que está te impedindo de agir de uma determinada forma. Então, essas são duas perguntas muito poderosas para você abordar nessa investigação de crença. Assim você passa a se colocar como autora da sua própria história, se autorresponsabilizando pelas crenças que você possui, mesmo aquelas que você adquiriu na sua infância, que estão te deixando no mesmo lugar de sempre no momento. Até porque você não nasceu na sua família por acaso. Acasos não existem. Se você permitir que a sua percepção se molde, perceberá que há uma oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual com tudo e com todos, sem exceção. E assim, você também assume que está escolhendo continuar a acreditar em uma determinada crença, mesmo de maneira inconsciente, continuando da forma que está. Ou, a partir de agora, escolhe passar a identificar e acreditar em outra, totalmente diferente. Aqui a escolha sempre é sua. Então agora, como eu prometi, para te ajudar a compreender um pouco mais como funciona a investigação, eu vou trazer anotações de um exemplo prático de uma pessoa que fez, sem dar nomes ou detalhes pessoais, focando apenas em como foi o processo. Então imagine uma mulher extremamente competente, dedicada, detalhista, que faz muito bem o seu trabalho, mas que não conseguia cobrar mais caro pelo que fazia. Ela sabia que entregava muito, que era competente, capaz, mas quando chegava na hora de cobrar, de aumentar o valor mesmo, travava, dava um desconforto, um medo que ela não sabia nem explicar. Então nós começamos com aqueles tópicos lá que eu mencionei, tá? Identificamos o motivo, que é cobrar mais pelo que faz, mas não consegue. Nomeamos a crença, ou no caso era a emoção, que é o desconforto ou o medo de cobrar mais, né? Fizemos o terceiro passo, que é a meditação, ou a respiração, talvez aí no seu caso. Então começamos o passo número 4, que é a abordagem, que é a investigação através de perguntas. Então eu iniciei com a primeira pergunta. O que você sente quando você pensa em cobrar mais caro? Ela disse que sentia muito desconforto, medo sem explicação. Aí eu perguntei se ela poderia descrever como esse desconforto se manifestava no corpo dela. E ela disse que sentia um aperto no peito, como se estivesse apertando demais alguém. Aí eu perguntei, qual é a emoção que vem para você que está por trás deste aperto no peito? Ela respondeu, culpa. Então eu perguntei, culpa de quê? Ela, de estar sendo injusta, de estar tirando vantagem das pessoas. E eu perguntei, o que de pior pode acontecer se você estiver tirando vantagem de alguém? Ela, as pessoas vão achar que eu sou interesseira. E o que tem de pior em acharem que você é interesseira? Ela respondeu, elas vão parar de confiar em mim. Então, olha só, a investigação ela começa assim, através de uma curiosidade verdadeira, e você simplesmente vai puxando o fio, sem julgamento. Aí eu perguntei, e se essas pessoas parassem de confiar em você? O que de pior poderia acontecer? Ela respondeu, eu posso perder clientes, posso perder dinheiro. E se você perder dinheiro, o que de pior pode acontecer? Eu não vou me sentir segura. Olha só. Então eu afirmei. Então quer dizer que você acredita que cobrar mais pode fazer as pessoas acharem que você é interesseira, perderem a confiança em você, e isso ameaça a sua segurança. Ok. Então eu acabei fazendo mais uma pergunta, que é uma das perguntas chaves. Para que te serve acreditar nisso que eu acabei de afirmar? Ela respondeu, para eu não exagerar, para eu não ser injusta. E eu perguntei, e o que você ganha cobrando menos do que gostaria? As pessoas gostam de mim. E o que você ganha quando as pessoas gostam de você?
Eu me sinto aceita. E o que você ganha se sentindo aceita? Eu me sinto segura. Aqui vem o ponto de virada. Então foi perguntado, mas hoje, cobrando menos do que você gostaria, você se sente realmente segura? E ela respondeu, não. Eu me sinto cansada, desvalorizada e ressentida. Percebeu o que está acontecendo aqui? No fundo, ela não estava com medo de cobrar mais. O dinheiro, no caso, era só um palco. Ela estava buscando segurança emocional através da aceitação. É como se ela precisasse agradar, ser aceita, para então se sentir segura. Mas, ao mesmo tempo, ao perder dinheiro, ela não se sentia segura. Percebe a contradição aqui? Então, quando ela percebeu que estava tentando garantir a sua segurança, não através do dinheiro, mas sim agradando ou sendo aceita, sacrificando a sua própria integridade e bem-estar, não faz mais sentido ter o medo que tinha. Então, quando a dinâmica ela fica consciente, a crença ela perde força. Consegue compreender? Então foi perguntado, no final, se ela sentia que ainda tinha algo que a impedia de cobrar mais ou de aumentar o valor dos serviços. Se o medo talvez ainda fazia sentido. E ela disse que não fazia mais sentido algum, que parecia que um peso tinha saído do peito dela. Lembra do peso lá que ela comentou lá no começo? E no final, então, aplicamos o quinto e último ponto, onde ela foi convidada a imaginar a versão dela, que cobra com leveza, clareza, do seu próprio valor e com amor. E essa versão entende que valor e respeito, amor próprio, caminham juntos. Que o nosso valor ele não é determinado pelas pessoas ou o que elas fazem nos sentir ou por conquistas externas, mas sim por nós mesmos, o que pensamos, sentimos, imaginamos sobre nós. Então, por fim, ela se sentiu muito mais leve e tranquila. Então, perceba, a investigação não cria nada novo. Ela apenas revela, através das perguntas, o que realmente está escondido, o que está oculto. O que eu quero que você leve dessa investigação, dessa história, é muito simples. Quando você está relaxado e faz as perguntas, as respostas vêm. Você não racionaliza, você responde com o que vier à sua mente, mesmo que possa não fazer sentido. Então, crie uma disciplina séria de investigação de crenças. Não é algo que você faz meia hora para ver se funciona. Não é um teste, no caso, é um compromisso com você mesmo. Se você não pode investir agora em um atendimento ou um acompanhamento, use os recursos que você já tem. Use esse vídeo. Separe um tempo por dia e entre em um estado meditativo. Investiga. No outro dia, investiga de novo e continua. Até perceber que aquele raciocínio simplesmente não faz mais sentido. Porque a maior barreira para você transformar uma crença é a própria crença tentando sobreviver. Ela é um mecanismo, um programa que foi feito para se reforçar. E quando você começa a se aproximar da causa raiz, ele reage. Pode vir preguiça, procrastinação, distração, medo, ansiedade, desconforto. Às vezes até uma vontade de desistir e sair correndo. Ironicamente, isso é um bom sinal. Significa que você está chegando perto, que a crença tenta te convencer de que é difícil, de que você não consegue, que não adianta fazer. Mas ela só sobrevive se você continuar acreditando na história que ela te conta. Quando você percebe isso, você retoma o seu poder. E aí vem uma parte essencial. Quando a crença ela perde o sentido, não basta só que ela seja revelada. É preciso escolher conscientemente uma nova. Isso você faz como? Através do último ponto, através da imaginação, acessando uma versão de você sem aquela crença. Então, se antes você não acreditava que merecia ser amada, imagine a versão sua que sabe que merece. Se você acreditava ou acredita que dinheiro é difícil, imagine a versão sua que vive na prosperidade com naturalidade. Se você acredita que precisa de aprovação para ser você, imagine a versão sua livre, autêntica. Sinta como essa sua versão se sente. Pense como ela pensa. Se permita experimentar essa versão agora. Se for leve e natural, é sinal de que a antiga crença já perdeu força. Se houver resistência, é só um convite para investigar um pouquinho mais. Disciplina é o que faz você ganhar esse jogo interno. Quanto mais você pratica,
mais consciente você fica. E quanto mais consciente você fica, menos as crenças negativas te controlam. Você não tem noção do poder de transformação que existe aí dentro de você. E se você sentir que precisa de ajuda para fazer uma investigação de crenças, para encontrar a causa raiz do que está te bloqueando, as informações estão na descrição do vídeo. Espero, de coração, ter te ajudado de alguma forma. Agradeço muito por assistir até o final. Até o próximo vídeo.